Olá pessoal, mais uma questão aí teórica que diz o seguinte: o trecho a seguir foi obtido em um site de internet que se propõe a aumentar as chances de vitória do jogo da Sena, que consiste em sortear 6 dentre 60 dezenas. O trecho é o seguinte: quando afirmamos, por exemplo, que as dezenas atrasadas são importantes, é porque já observamos em nosso estudo que todas as dezenas são sorteadas a cada 40 testes. Portanto, seria útil você acompanhar e apostar em dezenas atrasadas. Você estaria, assim, aumentando muito suas chances. É o coach da Sena. Você concorda em que apostar em dezena atrasada aumenta as chances de vitória? Bom, primeiro vamos entender o que é esse dezena atrasada. Você tem, então, né, um grupo de 60 dezenas. Né? Tem 60 dezenas aqui. O que acontece? Dessas 60 dezenas, nós vamos sortear apenas 6 delas. Nós sabemos que o número de possibilidades para isso é uma combinação de 60 tomadas 6 a 6. Tá? É fácil fazer essa conta, mas aqui não é importante essa questão de quantos resultados possíveis eu tenho. Mas acontece que eles disseram que todas as dezenas são sorteadas depois de 40 testes, ou seja, não existe nenhuma dezena, sei lá, a dezena 03 aqui. Essa dezena, depois de 40 testes, ela com certeza vai ter sido sorteada segundo os estudos dessa galera aqui que tenta aumentar a chance de ganhar na Sena. E aí está dizendo o seguinte: quando você vai observar as dezenas que já foram sorteadas historicamente, algumas dezenas atrasadas, ou seja, que já deviam ter sido sorteadas e ainda não foram. Portanto, então vamos supor aqui que eu tenho todas as dezenas já foram sorteadas, menos o 3, por exemplo. Isso significa que na hora que eu for montar o meu jogo, se eu escolho a dezena 03, já que ela está atrasada, eu estou aumentando a minha chance de vencer, porque ela provavelmente vai sair em algum momento. Vocês acham que isso funciona? Bom, o que acontece? O que é a medida de probabilidade? A medida de probabilidade, ela tenta descrever o que aconteceria após infinitos lançamentos. Por exemplo, vamos deixar o caso aqui em particular para depois, e vamos analisar um caso mais simples ainda. Imagine uma moeda. Né? Na moeda você tem cara ou coroa. O que acontece quando a gente fala que há 50% de probabilidade para cara, 50% de probabilidade para coroa, ou 1 sobre 2 de probabilidade para cara, 1 sobre 2 de probabilidade para coroa? Significa que, se a gente fizer infinitos lançamentos de uma moeda equilibrada, espera-se que metade desses lançamentos tenham como resultado cara e metade desses lançamentos tenham como resultado coroa. Isso não diz nada sobre os 5 primeiros lançamentos, por exemplo. Tá? Eu posso ter cara no primeiro lançamento, posso ter cara no segundo lançamento. E aí vou fazer um terceiro lançamento. A coroa está atrasada, segundo a teoria que eles tentam descrever ali. Ou seja, era esperado que tivesse saído metade de cara e metade de coroa, mas saiu só cara. Aí eu vou lançar a moeda novamente. Faz sentido eu apostar na coroa, já que ela está atrasada? Ou esse lançamento é completamente independente dos lançamentos anteriores? Pode ser que saia cara novamente? Pode. Ou seja, o fato de termos dezenas atrasadas que não foram sorteadas ainda, e que, portanto, é esperado que ela seja sorteada, só faria sentido se eu estivesse considerando um número infinito de lançamentos. Ou seja, eu vou pegar aquelas dezenas atrasadas e vou apostar infinitas vezes nela. E aí eu espero que em algum momento elas igualem a sua proporção de sorteio em relação às demais. Tá? A mesma coisa aqui com cara e coroa. Eu posso lançar uma moeda 10 vezes e sair 10 caras. Isso é possível. E no 11º lançamento, eu não sei se vai sair cara ou coroa. É 50% de probabilidade para cada uma. Ok?
o que acontece é que se eu fizer infinitos lançamentos, vamos supor que eu fiz 100 lançamentos e saíram 100 caras seguidas. É possível, pouco provável, mas possível. O que eu devo esperar? Eu devo esperar que, se eu faço o 100º lançamento, pode sair cara ou coroa. Se eu faço o 100º, cara ou coroa. Essa quantidade de cara e coroa só vai ser exatamente metade, metade, quando eu fizer infinitos lançamentos. Quando eu fizer 1000 lançamentos, pode ser que eu tenha 600 caras e 400 coroas. Já ficou um pouco mais próximo, mas ainda não está meio a meio. Só vou atingir esse meio a meio exato e preciso da matemática se eu fizer infinitos lançamentos. Então, a matemática trabalha num limite aí que é impraticável, tá? Portanto, a medida de probabilidade, ela é uma esperança, ela não é uma determinação, ok? Então, de novo, voltando agora para o nosso caso do exercício, no caso do exercício, o que acontece? Quando eu falo de dezenas atrasadas, isso não interfere em um resultado particular. Isso não altera a ocorrência de um sorteio em particular. Tá, pessoal? Isso não faz sentido. Não vai mudar. A não ser, na verdade, até o contrário faria sentido, porque a gente não sabe como, né, na prática, essas bolinhas que são sorteadas lá, pode ser que tenha uma que seja mais pesada do que outra, e aí acaba que ela tem mais probabilidade de ser sorteada da maneira como o sorteio é feito. Então, na verdade, daria para a gente pensar o contrário. Essas dezenas atrasadas, elas estão atrasadas justamente porque elas estão sendo desfavorecidas, elas são menos prováveis estatisticamente. Estatisticamente dá para se verificar que elas são menos sorteadas, portanto, é melhor sortear naquelas que mais saíram. O contrário faria mais sentido do que essa expressão. Mas em um experimento que a gente considera que é completamente aleatório e completamente honesto, ou seja, onde todas as dezenas têm a mesma chance de serem sorteadas, isso aqui, de dezena atrasada, não vai alterar a ocorrência ou o resultado de um sorteio em particular. Só faria sentido se eu estivesse falando para infinitos sorteios, o que nunca vai acontecer. Ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.